Glória a Deus, meus irmãos. Pegue sua Bíblia, Romanos 11, verso 16. A Bíblia dos irmãos já quase que abre sozinha em Romanos, já, né? Os que vêm no culto, né? Romanos 11, verso 16 ao 24. Irmãos, diz assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva de oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se fosse cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Senhor, eu oro ao Senhor, Pai. Oro para que, pela tua infinita graça, Senhor, cada um dos meus irmãos nesse momento, Pai, possam esquecer um pouco das suas lutas e temores, das suas dificuldades que são reais, elas existem, e muitos deles sofreram essa semana e outras semanas, mas que eles possam esquecer um pouco de tudo isso, Pai, e olhar para o Senhor. Olhar para a tua palavra, aprender o Senhor, rasgar o coração diante do Senhor e poder ouvir a tua palavra, Senhor. Se nós conseguimos fazer isso de coração aberto, Pai, nós seremos abençoados, não por causa de quem prega, mas porque a tua palavra é a verdade eterna, Pai. Que o Senhor nos dê muita graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Talvez lendo o texto, você falou, mas que negócio que é esse? Oliveira enxertada, brava, natural. Mas a hora que começar a falar, você vai ver que não vou dizer que é super claro, mas é compreensível para a gente. O contexto aqui, irmão, é simples. O tropeço de Israel ajudou o quê? Que nós falamos na semana passada? A que o evangelho chegasse aos gentios. Então foi o tropeçar de Israel que ajudou isso. Por muitos motivos. Primeiro motivo, como que ia se espalhar para fora de Jerusalém se os judeus quisessem. Ia demorar muito para isso acontecer. Então a resistência judaica fez os missionários se espalharem. E tantos outros motivos que falamos semana passada. Agora, essa parte do texto, qual que é a ideia que Paulo está trabalhando? Que os gentios não deveriam se vangloriar de terem sido enxertados na oliveira. Eles não deviam se gloriar. E alguns motivos para isso é o quê? Ele devia considerar a bondade e a severidade de Deus. Eles deviam considerar, para não se gloriar, a bondade e a severidade. Bondade por salvar eles. E se foi salvo pela graça, por que está se gloriando? Entende? E severidade do quê? Se Deus cortou os gentios, não cortou os gentios, não me perdoa. Cortou os judeus, não poderia cortar a outros? Ele fala, fique alerta e não arrogante. E nós tendemos a isso, né, irmão? Todos nós. Não é só os gentios dessa época. Quando nós somos abençoados, tendemos, em qualquer área, a ficar orgulhosos. Se assumimos a função de alguém,
numa empresa, numa comunidade ou até numa igreja e já achamos que assumimos porque somos melhor, porque fomos o escolhido da última hora para trazer a mudança eterna de tudo, porque nós somos assim. Ainda mais se o antecessor caiu, falhou, errou, que era o caso dos judeus. Aí nos gloriamos ainda mais. Ficamos orgulhosos, pomposos. E esse orgulho muitas vezes é notório, é só de bater o olho e você já percebe. E ele começa dizendo sobre não se vangloriar. A partir do verso 16, ele não diz isso ainda, mas ele coloca a base. Ele vai falar sobre o quê? Olha, a raiz, se a raiz é santa, se as primícias são santas, se a raiz é santa, os ramos serão. Bom, há uma discussão muito grande do que é a raiz aqui na teologia, nos estudos cristãos, tá? Alguns apontam para Cristo, mas o contexto, você não vê tanto isso. É muito difícil que seja isso. O comum aqui, que a raiz seja, a interpretação mais aceita, é que a raiz seja os patriarcas. Entende? Os patriarcas judeus, Abraão e tudo mais, eles, principalmente Abraão, Isaac e Jacó, eles são a raiz que pela fé entraram. E Deus se recorda dessa promessa que fez a Abraão. E ele santifica todo o resto. Essa é a ideia. Olha, essa é a raiz. A raiz é os patriarcas, que historicamente, nós já falamos aqui, como é que Abraão foi salvo, irmão? Pela lei? Abraão foi salvo pela fé. Está lá em Gênesis 16. Depois fala em Romanos 4. Abraão creu. E isso foi imputado como justiça. Não é Abraão conquistou. Não é Abraão chegou lá. É Abraão creu. Então essa é a raiz. São os patriarcas que creram. E aí, santifica o resto. E ele já começa dizendo duas coisas, irmão. Né? Que primeiro, a raiz são os patriarcas e não os gentios. Então eles deviam. Outra coisa, havia ramos naturais que ele vai começar a trabalhar. E nós, os gentios, que fomos enxertados, não éramos ramos naturais. É o que ele vai trabalhar a partir de agora. O que ele está querendo dizer? Para que se vangloriar se você é salvo somente pela graça? Você era algo bruto, não da oliveira, não da árvore. Deus, de maneira miraculosa, pegou você, enxertou, deu vida. Agora você está arrogante? Que sentido que faz isso? Ele diz, olha, se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo oliveira brava, irmão, ó, há um erro que é cometido quando tenta interpretar essa passagem, no sentido de querer pegar todas como que eu posso dizer, não sei se é as leis, tá, mas as questões das árvores, de como poda, de não sei o quê. Paulo não estava interessado nisso. Não era a ideia. Quem cuida de árvore, qual que é o nome? Tem uma profissão que trabalha com jardinagem, qual que é o nome? Alguém lembra o nome? Jardineiro, é meio óbvio, né? Muito obrigado por uma informação. Ô bicho burro, né? Desculpe, irmãos. Meus filhos vão pegar no meu pé por isso. O jardineiro, o arvoreiro, ele entende, hoje em dia, principalmente com os estudos, ele entende cada significado, mas não era a ideia paulina. A ideia paulina é o seguinte, olha, existe uma oliveira. A oliveira apontava para Israel, irmão. Existe uma oliveira, existe uma árvore. A raiz são os patriarcas, é Deus que colocou a árvore. Os ramos são os judeus posteriores, que foram quebrados, e os gentios que não eram gravetos, sei lá, foram enxertados e transformados em vida. Essa é a ideia. Todas as outras questões aí da jardinagem não era a intenção do autor. Então, às vezes, as pessoas ficam pegando essas minúcias como se Paulo compreendesse, acho que ele não compreendia, mas Deus podia iluminar, podia, mas não era a intenção. A intenção era deixar um exemplo. Quando você vai dar um exemplo, você quer entrar em cada minúcia daquilo que você está falando? Hã? Você não quer dar um exemplo.
Por exemplo, quando você fala assim, não, alguma coisa quebra, você fala assim, isso aqui parece que veio da China. Você quer explicar que a China tem um trabalho opressor, que as pessoas ganham pouco? É isso que você quer fazer? Ou você quer falar assim, esse produto é ruim? O que você quer fazer? Essa é a ideia paulina. Só estou falando isso para você entender como a Bíblia às vezes é mais simples do que você imagina. E as pessoas querem dizer cada detalhe. Colocou num container, trouxe aqui. Não é a intenção. Então ele está dizendo, olha, os ramos foram quebrados. Quem são os ramos? Os judeus. E você, oliveira brava, rebelde, né? Que não estava lá, foi enxertado em meio deles. E se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Resumindo, foi enxertado e deu vida. Porque o medo, quando começaram a fazer os primeiros enxertos até em pessoas, né? Ia gerar vida aquilo ali, ia dar certo. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, vocês foram enxertados e deu certo. Vocês nasceram de novo. Vocês são parte, sim, da raiz. São parte da árvore. Isso é bom demais. E aí ele entra no verso 18. Mas não se vanglorie. Não te glories. Contra os ramos. O que ele está dizendo? Olha, você vê a queda de Israel e se alegra. Quando você devia ver a queda de Israel e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Porque ele teve misericórdia de você. Ele está dizendo, você... lembra que eu preguei. A maioria da igreja de Roma era gentil. E tinha uma pequena porção judaica. Que às vezes se incomodava com a rejeição aos judeus que os gentios tinham. E Paulo, como ele não vai poder estar lá, ele vai dizer o seguinte, por que vocês estão se gloriando ante aos judeus? Sejam eles salvos ou não salvos. Deus tem misericórdia de vocês. Vocês deviam se alegrar. Ele está dizendo o seguinte, a bênção que chegou até sua porta devia fazer seu coração explodir de gratidão e de alegria, e não de orgulho, e não de vanglória. Irmãos, quando você vê alguém tropicar na fé, você não devia se vangloriar. Você não devia dizer, olha, eu nunca fiz isso. Cuidado, irmão. Há uma história que um pastor conta. E eu não sei o quanto isso é real, mas isso aconteceu na China há uns 150 anos atrás. Não é uma história que eu vi na internet, tá, irmão? Eu li no livro que ele escreveu sobre isso. Ele diz que o filho de um pastor veio a falecer. E o outro pastor da comunidade chinesa disse que aquilo só aconteceu porque o pastor estava em pecado. E aquilo foi muito doloroso, criou um problemaço. E esse pastor que escreve, chamava Watchmani, ele tem lá suas dificuldades teológicas, não precisa gastar muito tempo lendo, não. Ele diz que ele olhou aquilo com o outro acusando e ficou muito irado. Muito irado. E foi lá e exortou o irmão e falou, não, eu tenho certeza, aconteceu isso porque ele está em pecado, vocês vão ver. Passaram-se alguns meses, o filho desse pastor que falou isso, que o outro estava em pecado, morreu. E o Watchmani falou, eu quase fiz uma besteira. Eu peguei uma carta para escrever. Se o filho do outro morreu porque estava em pecado, teu filho morreu por quê? Mas enquanto eu escrevia, eu percebi que eu ia ser igual a ele. Rasguei a carta e fui lá apoiar o irmão e abraçar ele. Você entende, irmão? Aquele que está na posição melhor, às vezes, quer se vangloriar. E eu já fiz isso. E provavelmente você já fez isso também. Nós estamos falando dos outros aqui, irmão. Lá de fora tem gente que se vangloria, estamos dizendo de nós. Por às vezes, o nosso casamento está na posição melhor, os nossos filhos estão numa situação melhor, olhamos para os outros que passam por dificuldade e falamos, mas também fizeram isso errado. E não entendemos que é bondade de Deus. E devíamos olhar para o outro e dizer, Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, que está a sofrer. Quando você vê o irmão a pecar, você não devia falar, esse pecado eu não cometo. Você devia dizer sim, se ele vier falar com você, que é errado, você não tem que proteger o pecado. Mas com misericórdia. Chamando o irmão ao arrependimento.
E não se vangloriando. Olha, isso eu não faço. Já vi, tem um tio que ele fala mais ou menos assim: se tem um problema que eu não tenho e nunca tive, é com orgulho. A gente até brincava, não, o primeiro livro, ele vai escrever um livro não sendo orgulhoso. E o primeiro capítulo, nós sobrinhos falavam isso, vai ser falando sobre a minha humildade. Esse vai ser o primeiro capítulo. A minha humildade e eu. Bicho, é humilde demais. O que eu quero dizer, irmão? Vanglória ia ser tropeço para os gentios. E agora eu vou aplicar a mim e a você. Vanglória é tropeço para mim e para você, irmão. Quando vemos qualquer outra pessoa sofrer na fé, no casamento, com os filhos adolescentes, com a luta que for, com a doença, tenha Deus e não abre essa boca para falar besteira. Faz como Davi, dizendo: Senhor, põe segurança na minha boca para eu parar de falar bobeira. Às vezes nós olhamos um outro irmão a sofrer, e até um ímpio, e enchemos de... É por isso, é por aquilo, se fizesse como eu, não estava assim. Talvez você não possa ajudar. Eu entendo isso. Mas você pode orar. E não comentar. Um dia um irmão, que nós somos amigos e estávamos... Nem fomos tão amigos assim, mas fomos conhecidos e estávamos distantes. Entende? E como nós estávamos distantes, ele estava passando por uma dificuldade. Um terceiro veio em mim e falou rindo: ó, aquela lá tá passando por isso. E eu fiquei quieto, olhando, e era outra pessoa conhecida. Ele falou: você escutou o que eu falei? Aquele que às vezes falava tanto, ó. Eu falei: não vamos falar isso não. E eu não estou dizendo que eu sou bom, tá, irmão? Porque eu provavelmente já fiz isso também. É que o outro irmão que me ouviu falou: mano, eu falei: mano, não vamos falar isso não. O cara tá sofrendo. O outro também foi bondoso, falou: poxa, é verdade, foi mal. Entendeu? A gente não... Também não adianta falar pro outro: olha, como eu sou bom e não falei nada, e aí você está falando. Nós temos que se ajudar, irmão. Tá no sangue de cada um de nós a vanglória e o orgulho. É verdade ou não é? Cada um de nós, em mim também. Se nós não nos ajudamos, para dizer: não vamos por aí não. Vamos orar. Aquele seu parente que dá dificuldade e talvez agora está passando por luta, irmão, não maldiz ele não. Ora, dizendo: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Tem misericórdia. Pastor, mas ele fez tanta coisa, ele se vangloriou. Irmão, não entre... A vanglória levou ele à ruína. Vai levar você também. O orgulho e maldizer as pessoas levou à ruína. O orgulho levou os judeus à ruína. O orgulho levou Adão à ruína. O orgulho levou Salomão à ruína. O orgulho levou Davi à ruína. Vai levar eu e você também. Olha o quanto exemplo. Davi foi lá contar. Você olha assim e pensa: Davi fez certas coisas que Deus teve paciência. Ele foi contar exército, você nunca pensou isso? Ele foi lá e contou o exército como era grande. Deus falou: agora você vai sofrer. Para que Deus faz isso? Orgulho, irmão. Quem deu o exército para Davi foi quem, irmão? Na verdade, assim, quem colocou Davi no trono? Quem deu o exército para ele? Quem agraciou ele com vitória? Está contando o exército para quê? Para dizer que era bom. Para dizer que nunca nenhum rei tinha tido um exército como ele. Irmão, o orgulho e a vanglória levou muita gente à ruína. E levará eu e você, seja no nosso lar, seja no nosso casamento, seja na criação dos filhos, no evangelho, nos levará à ruína, irmão. Não somos melhores. Mas às vezes falamos isso da boca para fora, lá no fundo eu falo: eu não sou melhor que ninguém. Mas logo depois vem a frase que parece que é melhor que alguém. Todos nós somos assim, irmão. Isso é da queda. A queda fez isso. A criação, o eco da criação em nós, a imagem de Deus, tanto no ímpio quanto no crente, é quando nós olhamos para alguém sofrendo e ficamos compadecidos. Isso é a imagem de Deus que sobrou em nós. Se é incrédulo, é só a imagem de Deus. Se é salvo, também tem a imagem de Deus e o poder do Espírito. Agora, essa questão de se vangloriar, de tripudiar na dor alheia, isso é da queda, irmão. Nós olhamos para alguém sofrendo e falamos assim: eu sou melhor que ele. Por exemplo, alguém fitness que nem o Pedro. Pedro é fitness.
Hoje mesmo acordou 3h30 da manhã, correu 15 quilômetros. Mas não é isso? Mas acordou que hora para ir treinar hoje? 5h30. O que acorda 5h30 num domingo para ir correr, irmão? Não é gente normal, irmão. Isso devia ser proibido. Alexandre de Moraes tem que fazer alguma coisa com isso. Sabe por que eu fico triste com isso, irmão? Porque a gente olha e diz, como é que você se sente? Mas você para de fazer isso. Ninguém aqui faz. Tô brincando, irmão. Continua. Agora, quando ele me vê mal fisicamente, e ele tem visto, o que ele pode fazer? Ele pode chegar e me falar, pastorzão, vamos lá, meu. Saúde é bom, é importante. Ou ele pode se vangloriar. Quando me vê doente, passando alguma dificuldade, tá vendo? Eu treino, não passo por isso. Mas esse gordinho aí, ó, fica aí tomando Coca-Cola, comendo não sei o quê, aí sofre agora, miserável. Estou dando um exemplo claro, mas com quantas coisas nós não fazemos isso? Hã? Quando alguém sofre em qualquer outra área. Mandei estudar, agora está aí. Desempregado, sofre. Você vai vangloriar em alguém que está sofrendo, irmão. É isso. Você foi agraciado. Então, essa é a mensagem para o gentil. Você foi agraciado com a salvação e agora quer zombar, quer se sentir maior do que o judeu. Vocês não têm vergonha? É como se Paulo dissesse isso. Não te glories. Sabe que não é você que sustenta a raiz, ele vai dizer no verso 18. Mas a raiz a ti. Qual que é o recado aqui? Quem é a raiz, irmão? Quem era a raiz que eu expliquei? Os patriarcas. Os patriarcas eram o quê? Judeus. Ele está dizendo o quê? Você está se gloriando contra os judeus, mas os patriarcas, os pais da fé, não sei se te contaram, eram judeus. Abraão, o herói da fé, era judeu. Sem entrar nos conflitos políticos de Israel, irmão, por que eu amo o povo judeu e eu oro para o povo judeu? A melhor resposta para mim é de Spurgeon, eu uso ela. Quando alguém fala, eu não sei porque vocês amam judeu. Ah, exagero. Vou amar judeu, colocar um negocinho, bandeira de Israel, candelabro. Deus me livre dessas coisas. Mas por que eu oro pelos judeus? Porque o meu Senhor era judeu, não sei se você sabe. Jesus era judeu. Ah, por isso eu quero que ele mate. Não, não tem nada a ver com as questões políticas. Mas eu oro para que eles sejam salvos. Eu oro para que eles encontrem ao Senhor. Eu oro para que, de alguma forma, eles sejam restaurados na fé. Pastor, mas não devia só pelo judeu, devia orar pelos outros também. Mas nós não podemos negar que a raiz veio deles. É um fato. Abraão, pai da fé, tanto que ele chama até hoje de pai Abraão. Verso 19. Dirá, pois, ele vai falar, olha como vocês arrogantes. Ele já está antecipando. Vocês dirão o quê? Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxergar. Está dizendo, você vai dizer o quê? Ah, mas Deus quis mandar-nos embora para colocar eu. Aí vem essa doutrina, que nós damos um nome chique para nós parecer inteligente, de antropocêntrica. Mas é a doutrina humana, centrada no homem, na carne, que é o quê? Sempre dizer o seguinte, olha, você é tão especial que Jesus Cristo parou tudo só para vir salvar só você. É, foi só você mesmo. Não foi para aplacar a ira de Deus, não. A grande questão primeira de Jesus Cristo não foi por causa de você. Foi para aplacar a ira divina. Sim, ele nos amou, irmão. Ele nos amou. E nos amou muito, que morreu por nós. E ele recusou Israel. E tem recusado alguns. É um fato isso. Mas isso não devemos fazer, gloriar. Usar isso. Ah, eu fui salvo e o outro não. Ah, eu sou assim e o outro não. Paulo está dizendo, isso não é cristão. Vocês foram tão abençoados que devia ser de alegria que vocês deviam estar jubilando. E não de orgulho. E não de se sentirem melhores. Verso 20. Ele diz, bem, lembra quando ele faz uma afirmação? Às vezes ele fala, de modo nenhum. Aqui ele falou o quê? Ele falou, alguns ramos foram quebrados, dizendo bem por quê? É verdade, foram quebrados. O argumento de vocês está certo, mas será que o coração de vocês está certo? Israel foi rejeitado, os ramos foram quebrados. Ok, é verdade, Paulo está dizendo. Aí ele continua, e foram quebrados pela sua incredulidade, foram quebrados. Aí agora ele vai inverter, irmão. Ó,
Se eles foram quebrados para vocês serem enxertados, como eu já expliquei, foram quebrados pela incredulidade deles, tu, porém, tá firme por quê? Pelo mérito ou pela fé? Tu, porém, está firme pela fé. E aí ele diz o quê? Não te ensoberbeça, mas teme. Ou seja, uma palavra tem sumido do meio cristão e ela precisa ser trazida de volta, é temor. Tema Deus. Não é terror. Você, se eu assistir um filme, se eu levar meu filho ali, aí Deus vai... Não, não é isso que eu estou falando, é temer a Deus. É coisas que você não sabe. O que ele está dizendo aqui? Vocês estão zombando dos judeus, dizendo que Deus cortou eles. Você sabe, ele já disse isso na outra mensagem. Você sabe se Deus vai restaurar eles ou não? Vocês não deviam falar essas coisas. Teme a Deus. Trava essa boca. Meu irmão, às vezes nós falamos muito de amor, não é verdade? Falamos de salvação pela graça, que aí temos que falar mesmo. O amor está muito descompensado, até porque não é um amor cristão, é um amor humanista. Muitas mensagens hoje é amor humanista. Olha, esses dias eu vi um pastor, não, né? Eu não mandaria meu filho para o inferno. Você mandaria seu filho para o inferno? Todo mundo, não. Então Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Jesus e ele são a mesma pessoa, quase, né? Ele se compara. Então, isso é um erro gravíssimo. Mas por que alguém usa o amor desse jeito, irmão? Por que alguém usa o amor para dizer que todo mundo vai ser salvo? Por que alguém usa o amor para justificar pecado? Para que alguém usa o amor para justificar adultério, desvio de dinheiro? Para quê? Por falta de temor. Ele fala, olha, você devia olhar e perceber que se alguns foram cortados para que vocês fossem enxertados, você devia olhar isso e temer a Deus e não se gloriar. Se ele pegou os ramos naturais e pela incredulidade ele cortou, você acha que ele não pode agir assim? Você vai ficar pensando isso? Alguém pode pensar, então, pastor, a salvação se perde baseado nisso? Ele não está falando disso. Aqui ele está falando dos judeus como nação. Certo? O povo foi rejeitado. Havia pessoas dentro do Israel rejeitado sendo salvos ainda? Tinha. Tanto que dentro da igreja tinha pessoas salvas. Ele já falou, nem todos foram rejeitados, que até eu sou apóstolo. Ele já explicou isso. Ele fala, não te ensoberbeça, mas irmão, Deus tem te abençoado e eu fico feliz com isso. Sua família tem caminhado bem, eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus, irmão. Eu também tenho uma boa esposa, bons filhos, você também. Alguns são novos de casado, tá indo bem, outros têm mais tempo, as coisas. Alguns estão pensando em casamento, as coisas estão caminhando. Eu fico muito feliz. Mas, irmão, no nome de Jesus, não se ensoberbeça. Seu filho é temente a Deus, não dê os créditos a você, irmão. Louve a Deus. Olha, ele é assim, porque eu ensinei direitinho. Um dos pastores que eu mais amo dessa geração é o John Piper. Ele tem 5 filhos. Um deles é ateu. 4 piedosos e um ateu. Não deve ser difícil para um pai? 52 anos o rapaz. O rapaz não. E ele ainda tira sarro das coisas divinas. Eu sei que o Piper não é canônico, não. Mas eu acho que é provável que o Piper ensinou os filhos melhor do que nós, né? Então, irmão, se as coisas caminham bem, louve a Deus. Louve a Deus. Se as coisas vão difíceis, ore a Deus. Ore a Deus. Mas não se ensoberbeça, irmão. Não se ache. Nós temos tendência a isso. Vemos nossa vida bem e ainda sempre queremos nos comparar com gente que está com a vida um pouco pior. Você está vendo? A coisa está boa. E aí vemos pessoas arrogantes tropeçando e ainda ficamos mais felizes. Isso é um erro, irmão. Teme. Não te ensoberbeça. Teme a Deus. Sabendo que o que te sustenta é a misericórdia divina. Verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Uma nação que dá as costas para Deus, já falamos isso as outras semanas, Deus vai cortando o evangelho de lá também. Não tem jeito. E aí, até aqui, irmão, ele atacou o quê?
O orgulho espiritual. Por que vocês estão orgulhosos? Ele atacou a falta de gratidão. Por que vocês não estão pulando de alegria de vez querer se achar melhor do que o outro? Ele ainda atacou muitas coisas. A falta de dependência de Deus. Olha, vocês gentios foram salvos somente por Deus e são mantidos de pé somente por Deus. Se é Deus que faz tudo, bom, nós não queremos assim. Fomos salvos pela graça, certo? Somente pela graça. E Ele que nos mantém salvos pela graça, certo? É Ele que nos sustenta. Então, vamos ficar orgulhosos por quê? Então, irmãos, não seja louco. Não seja tolo de quando vê outra pessoa sofrer, outra pessoa tropeçar no casamento e em dificuldade ou o que for, de se vangloriar. Não tardará a vara de Deus nas nossas vidas se nós fizermos isso. E agora ele vai dizer o que ele veio construindo até aqui, o verso 22. Considerai a bondade, só a bondade e a severidade de Deus. Há uns anos atrás, um pastor que só fala da bondade, só do amor, só da graça, lançou um livro chamado A Bondade e a Severidade de Deus. Por eu não gostar muito dele, eu falei, vou comprar o livro, o que será que ele falou da severidade? E aí eu fiquei abismado, ele não falou nada. No último capítulo ele falou, a severidade já aconteceu lá no Velho Testamento. Mas isso aqui é Novo Testamento, você concorda comigo? E o que Paulo fala? Olha, quando você olhar para isso, tudo que Deus faz, considere duas coisas. Deus é bom. Considere a bondade. Ele te salvou porque ele é bom. Mas olhando para tudo, também considere uma coisa. Ele é severo. Bom, vamos dar um exemplo clássico das igrejas. O ladrão da cruz. Então, baseado no ladrão da cruz, todo mundo acaba sendo salvo no último minuto, não é verdade? Você fala assim, ó, é provável que aquela pessoa não crie em Deus. Não, mas olha o ladrão da cruz. E é verdade, pode acontecer na última hora, não estou negando. Mas parece que todo mundo, na última hora, resolve. Agora, uma coisa que eu e você esquecemos, irmão, é uma coisa simples. Quantos ladrões tinha na cruz? 2. O outro foi para onde? O outro continuou zombando. E não foi salvo. Não esqueça disso. O ladrão da cruz, os 2 ladrões da cruz apontam para a bondade e a severidade. Um foi salvo na última hora, sem merecimento nenhum. Isso foi o quê? Bondade. O outro continua endurecido e naquele dia ele já recebeu seu acerto. Isso é o quê? Severidade. Considere. Alguns vão dizer, mas para crente não há severidade, porque severidade é só o inferno. Então leia Hebreus 12. Diz, olha, Deus corrige aquele quem ama. Vai lá ler Hebreus 12. Ok, é verdade. Ele não manda para o inferno os seus, mas ele corrige. Ele corrige. Deus corrige. Hebreus 12 é claro que ele corrige os seus filhos. Ele não corrige o filho dos outros. Ele corrige os seus primeiro. Ele começa pela própria casa. Então ele diz, considere. E ele vai explicar. Olha, considere a bondade e a severidade. Para com os que caíram, foram cortados, severidade. Para vocês, bondade. Mas vocês acham que se vocês saírem no caminho e bagunçarem tudo, só haverá bondade? Não. Considere, olhe. E se você está sendo agraciado, Deus foi bondoso com você, louve a Ele e ajeite essa vida. O problema, irmão, é quando pegamos a bondade como desculpa para pecar. Vamos dar um exemplo simples. O Senhor disse, vamos pegar um exemplo do Antigo Testamento que exemplifica bem. O Senhor disse a Sansão que se ele fizesse algumas coisas, ele perderia a sua força e a unção, certo? O que Sansão fez, irmão? Tudo que não podia, ele levou no limite. Certo? Ele comeu mel da carcaça, ele passeou nos negócios de uva onde não podia tomar vinho, ele casou com mulher do outro povo, tudo que estava ao alcance para fazer, atrapalhado, ele fez. Até que cortou. Antes até de tudo isso, já feito um monte de besteira. Lembra que ele pega um portão e carrega o portão por não sei quantos quilômetros? Para aparecer. Precisava fazer aquilo ali? Bicha parecida era Sansão, velho. E o que acontece?
pouco à frente, versos à frente. Você conhece, Dalila corta o cabelo dele. E ele levanta como, irmão? Depois de brincar, você sabe, se fizer trança, se fizer isso, se fizer aquilo, você conhece a história. Ele levanta como depois de cortar o cabelo? Achando que ia estar forte ainda. Ela fala, olha, vem eles contra vocês, Sansão. Ele levanta e vai para a guerra. Você devia considerar essa severidade. Você que está bem, está brincando. Eu estou pecando, eu não venho na igreja, eu não tenho uma vida, eu não levo o culto a sério, mas minha vida está melhorando. Você devia olhar para ele e falar assim, mesmo eu fazendo tudo isso, Deus é bom. Então eu não vou piorar o negócio. Não, você fica orgulhoso de fazer errado e ser abençoado, achando que isso vai durar. Você confunde a bondade de Deus com o quê? Como se ele estivesse aprovando o seu mau andar. Às vezes, se já aconteceu com você, seu filho está fazendo algo errado, você não corrige na hora, você fala, para com isso. Dá um alerta. Você não faz isso? Ele pode confundir isso com o quê? Vou fazer, e o pai não vai fazer nada, a mãe não vai fazer. Aí a hora que você pega, ele fala, não, pelo amor de Deus. Nós adultos fazemos a mesma coisa com Deus. Às vezes estamos tomando maus caminhos, mas olhamos e falamos, continua empregado, o casamento continua bem, as coisas estão dando certo, tá tudo bem. Alguém vem te exortar, fala, irmão, retoma a sua vida cristã, para com isso, fala, minha vida, aí parece que melhorou. Você está zombando, Sua vida continua boa, mesmo depois de tudo, porque Deus é bom. Não porque Ele aprova essa vida. Mas aí você fica orgulhoso. Quando alguém te exorta, você zomba do exortador. Aí Deus fala, então tá bom. Então vamos ajustar as coisas aqui nessa casa. É isso que você devia entender, irmão. Sansão não entendeu. Agora você que está aqui, fala, pastor, você está ouvindo isso? Então eu já estou ruim, não tem fim essa história. Eu só vou de uma pior. Eu usei a história de Sansão por querer. Você lembra da história de Sansão? Quando ele está cego lá embaixo, ele fala o que para Deus? Só mais uma vez, Deus. Tem misericórdia desse miserável. Só mais uma vez. Eu queria abraçar esse negócio, derrubar e cumprir. Eu fui orgulhoso. Eu estou aqui colocando as minhas palavras. Eu fui orgulhoso, não cumpri os seus propósitos. Mas hoje eu posso cumprir os seus propósitos. E eu posso cumprir de um jeito que talvez eu morra. Mas tá tudo bem, Deus, só mais uma vez. E ele leva a mão na cabeça. Lembra o que o texto diz? Ele sentiu o cabelo crescer. Quando ele sentiu o cabelo crescer, ele falou, vai dar certo esse negócio aqui. Irmão, você que está em dias difíceis, clame a Deus e fala, Senhor, me restaura mais uma vez. Ajusta esse coração. Estou tão chateado, Senhor, estou tão distante. Não tenho orado, não tenho buscado. Às vezes não compreendo certas coisas. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Se você fizer isso, você vai encontrar bondade. Se você ficar orgulhoso, você vai encontrar severidade. O mesmo para mim, irmão. Diante dos meus pecados. Se eu olhar para os meus pecados e fingir que não os cometo, Deus será severo. Pode ser que ele tarde. Bom, a Bíblia diz que ele tarda. Por que ele tarda? 1 Pedro, ele tarda para que você se arrependa. Ele atrasa a correção. Ele segura a correção para que se arrependa. E se você se arrepende, ele faz como Sansão. Tá bom, mais uma vez, vamos lá. Deus é bom, meu irmão. Mas não brinque com a sua bondade. Não zombe da sua bondade. Como diz Hebreus, não calque os pés de Cristo. Não brinque com aquilo que é santo. Os dias estão difíceis, você está mal. Ore a Deus no final, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Renova meu coração. Ele terá misericórdia. Agora, se você ouve tudo isso, mesmo vivendo no pecado, e diz, não, está tudo certo, um dia você vai experimentar a severidade divina. Verso 23, eles também, ele diz, se não permanecerem na incredulidade, olha o exemplo que ele vai dar que eu acabei de falar. Eles quem? Os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão o quê? Se eles não ficarem endurecidos, se arrependerem, o que Deus fará? Vai salvar.
Pois Deus é poderoso para o enxertar de novo. Deus cortou, parece que morreu, mas se arrepender, ele põe de volta o povo de Israel. Sim, ele faz. Por quê? Porque ele é Deus. Verso 24 e último. Pois, se foste cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado, ele está falando de quem aqui? Dos gentios. Vocês que não eram da árvore e foram enxertados, que é algo contra a natureza, enxertados oliveira brava e oliveira boa, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ele está dizendo, quando o judeu se converte, ele, vou usar o exemplo aqui, tá, irmão? Ele volta para casa. Um padre, e o Augusto Nicodemos já respondeu muito bem, tá? Um padre católico aí falou, tantos anos da Reforma Protestante, Lutero, quero fazer um apelo aqui aos protestantes, voltem para casa que é a Igreja Católica. Voltem para casa. Deus me livre. Salvação por mérito de novo. Estou fora. O Augusto Nicodemos já respondeu. Nós já voltamos faz 500 anos. Aqui está nossa casa. Irmão. Nossa casa não é um prédio. Nossa casa não são pastores. Nossa casa não é essa igreja em si. Enquanto ela pregar a boa palavra, ela é a casa do Senhor. Quando ela não pregar, ela não é mais casa do Senhor. Nossa casa é as Santas Escrituras. Nossa casa é o Senhor Jesus Cristo. Nossa casa é o Cristo crucificado. É o Cristo ressurreto. Essa é a nossa casa. Quando nós olhamos para isso e temos a plena consciência que tudo aquilo foi feito por nós e nos arrependemos do nosso pecado, nós estamos em casa. Quando nos orgulhamos, estamos saindo de casa. Poderíamos falar isso de denominações, de nações, denominações, de pessoas. Leve para o sentido que você quiser. Há igrejas que já foram uma bênção e não são mais hoje. Parece que Deus cortou. Mas pode ser que ele restaure. Mas não é desculpa para ficar no erro, não. Não, um dia vai restaurar. Não é isso que eu estou dizendo, não. O dia que restaurar, nós vamos ficar felizes, não triste. Eu usei esse exemplo algumas semanas e vários irmãos, e eu vou responder aqui, me perguntaram, pastor, mas o senhor falou de alguns apóstolos. O senhor acha que pode, no final, essa raça toda que o senhor falou, ser salva? Eu não tenho expectativa, não. Não vou repetir os nomes, senão eu chatei alguns dos irmãos. Mas também você não pode dizer que é impossível que isso aconteça. Não quero usar aquela coisa que, na última hora, todo mundo vai se arrepender, mas também não é impossível que um ou outro se arrependa. Você que pensa que isso é diferente, leia Êxodo 33, Manassés. Fez tudo que era mal, destruiu tudo, acabou com tudo. Pegou no templo do Senhor e colocou um ídolo dentro do templo e expulsou todo mundo que adorava a Deus. Derrubou todos os altares do Senhor e só colocou para Baal. Foi preso, levado em cativeiro e lá no cativeiro, ele fala, Senhor, tem misericórdia. E Deus tem misericórdia. Ele retorna, joga tudo aquilo fora e restaura. Deus faz, irmão. Mas o filho dele foi na mesma linha. No final, o filho dele não teve jeito. Ficou ali, claro, a bondade e a severidade. O filho não se arrependeu e em 2 anos foi morto. Bondade e severidade. Acho que eu falei Êxodo, mas eu falei Êxodo, não era. É 2 Crônicas, tá? 33. 2 Crônicas 33, a história dele. Eu termino, irmão, concluindo que é o seguinte. É bíblico que o orgulhoso Deus resiste. Inclusive entre nós. Deus às vezes nos permite passar coisas e eu consigo, não todas, enxergar várias delas da minha vida para que eu fosse quebrantado. Para que eu não tivesse um coração orgulhoso. Não que eu não tenha ainda, tá, irmão? Mas nós temos, o orgulho é uma luta de cada um de nós, todos os dias. Quando alguém diz, eu não tenho problema com orgulho, esse é o mais orgulhoso de todos, porque ele se orgulha da humildade dele. É uma coisa impressionante. Não esqueça o que eu disse, irmão. Davi caiu por causa do orgulho. Absalão caiu por causa do orgulho. Salomão caiu por causa do orgulho. Adão caiu por causa do orgulho. Pedro tropeçou por causa do orgulho. Você acha que nós não passaremos? Cuidado com isso, meu irmão. Muito cuidado.
E ele foi severo com cada um desses que eu citei. Você acha que não será comigo, com você? Se nos tornarmos orgulhosos? Bom, diante da graça de Deus, olha bem para mim aqui, diante da sua salvação, diante da misericórdia divina com sua vida, seja humilde e grato. Humilde diante de Deus. Dizendo, Senhor, eu não merecia, mas tua graça me alcançou. Grato de alegre. Senhor, tu me salvaste. Tu és maravilhoso. Poderosas são as tuas mãos. Grandes são os teus feitos. Ninguém pode contra o Senhor. Gratidão pela salvação, irmão. Alegria da salvação. Está em dias difíceis? Olha como Davi. Senhor, me devolva a alegria da salvação. Davi orava assim. Terceiro, irmão. Não despreze os outros, irmão. Nós somos, e quando eu digo nós, eu estou me colocando, você é assim, eu sou assim. Somos rápidos em condenar o outro. Somos rápidos em nos vangloriar. E também somos rápidos em chamar o outro de arrogante. Eu tinha um líder, que era meu líder do Moisés, ele dizia, quando alguém é chamado de arrogante, é erro, porque o arrogante, na realidade, é alguém que entendeu a sua identidade diante do Senhor. Além de orgulhoso e arrogante, falava que era orgulhoso e arrogante, porque ele entendia algo que eu não entendia. Vai ser orgulhoso assim, lá longe. Cuidado, irmão. Você e eu somos tão pecadores quanto os outros. Temos que lutar todos os dias contra o pecado. Senão ele começa a tomar conta e crescer no nosso coração. Seus filhos são tão pecadores quanto os filhos dos outros. Quando você vê um filho de alguém que é mais velho passar por dificuldade, trava a sua língua. Vai chegar a tua vez. Você devia olhar e dizer, misericórdia, Senhor, misericórdia. Me dê graça. Diante da severidade divina, irmão, temor. Quando você vê Deus usando da sua severidade, da sua vara contra alguém, teme a Deus. Teme a Deus. Porque se você não teme a Deus, você pode ser o próximo. Teme a Deus. Reconheça a sua bondade, mas tema a Deus, tema a Deus. Quando você vê ele corrigindo alguém, e muitas vezes corrigindo alguém melhor do que nós. Havia um pastor que eu conheci, e eu nem gostava tanto, mas teve uma coisa que ele fez que me chamou muita atenção. Foi uma coisa sábia. Alguém numa reunião que nós fomos em outro lugar, outro estado, levou que um pastor muito conhecido aqui no país tinha caído em pecado de adultério. Fazem muitos anos. Já levou naquele negócio de fofoca, que iam mal dizer. Esse homem, que eu não conhecia tanto, ele ficou quieto, olhou para lá, para cá e falou, eu conheço esse pastor. E ele era melhor do que eu. Então nós devíamos temer a Deus. Devíamos ter medo do pecado e temer a correção divina. Vamos orar por ele aqui, irmãos. Acabou com todo tipo de fofoca. Ele fala, se esse homem passou por isso, nós podemos passar também. Vamos ficar quietos e vamos orar a Deus, que Deus tenha misericórdia da alma dele. Esse devia ser o nosso caminhar sempre. Ah, pastor, o senhor sempre age assim? Não, já agi diferente disso. Eu admito. Mas eu já me arrependi do meu pecado também. E você deve se arrepender dos seus. E vanglória nós temos sempre, não é uma coisa que já resolvemos algo. A partir de hoje não tenho mais isso. Não, nós temos que lutar sempre contra isso. Por fim, irmão, apesar de eu falar para você olhar para a severidade, para a correção, eu não posso terminar sem dizer que olhe para a bondade divina também. Ele restaura o coração quebrantado. Ele refaz Davi, ele refez Sansão, ele refaz. Porque ele é um Deus bom. Quando os seus, mesmo em pecado e dificuldade, correm para ele os abraça. Como diz Thomas Golden, quando há um coração quebrantado diante de Deus, o coração de Deus é ainda mais propício a ele do que era antes. A Bíblia diz isso, que ele não resiste. O que, irmão? Alguém que declara a vitória. Ele não resiste aos reformados.
que são bons e conheceram, leram muitos livros. Não, ele não resiste um coração quebrantado. Que chega diante dele e fala, Senhor, eu sou pecador, Tu és um Deus maravilhoso, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia da minha esposa, tem misericórdia de mim, Senhor. Deus é bondoso. Deus é bondoso. Confie em Deus, irmão. Tema com o coração humilde. Caminhe em fé, sabendo que Ele é poderoso sempre para restaurar quando falhamos. E permaneça sempre acreditando, irmão, na bondade divina. A bondade divina é quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Bom, lembrando que na sua grandeza, Ele é muito bom para aqueles que se arrependem. A bondade de Deus, irmão, dizia um puritano, é uma âncora para a nossa fé. Sua severidade, um lembrete de que devemos viver uma vida reverente e temor a Ele. Então, permaneça firme na graça de Deus, irmão, que Ele sustentará você e a mim até o fim. Atos 13, 43, os apóstolos dizem para Paulo, persevere nessa graça. Eles diziam isso aos outros, persevere na graça divina. Se os apóstolos diziam isso uns aos outros, nós devemos dizer uns aos outros, você deve perseverar nessa graça. Você deve perseverar em conhecer esse livro. Você deve perseverar em se arrepender diante da bondade de Deus. Você deve perseverar em temer a severidade de Deus. Fique de pé, meu irmão.